Olá, Suzana, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, sabemos que você é extremamente ocupada e você achou um tempo de conversar conosco aqui. Bom, o Rodrigo já fez a apresentação sua, mas eu vou comentar de novo. A Suzana Kubrick é vice-presidente de RH do Nubank. Acertei? É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Então tá bom. Então tá bom. E você foi indicada ao prêmio Top Profissionais de RH no ano passado e nesse ano aqui também. Correto, correto. Ano passado eu fiquei entre as finalistas para o Sudeste e esse ano eu fui indicada novamente. Acho que em novembro sai a lista dos finalistas. E isso quer dizer que o seu trabalho em RH está sendo reconhecido em todos os setores. Eu fico muito contente, porque eu acho que é um reconhecimento não só do meu trabalho, mas também dos trabalhos da minha equipe, de todos os profissionais que apoiam os times de RH das empresas pelas quais eu passei. Então, deixar um legado, né? Eu gosto de dizer que o papel de recursos humanos ele é ser um mediador entre as necessidades do negócio da empresa e também a necessidade dos funcionários. Então, como a gente deixa esse legado, né, no desenvolvimento do negócio e no desenvolvimento das pessoas. Então, eu vejo esse prêmio como coroando a minha trajetória de recursos humanos e do legado que eu venho deixando nas organizações. O desenvolvimento humano é muito gratificante, né, Suzana? Eu acho que dá muito prazer a gente perceber o impacto que a gente pode ter, né, na carreira e na vida das pessoas no dia a dia. Até por isso, eu gosto muito de participar de conversas como essa, onde a gente pode inspirar, onde a gente pode transmitir um pouco desse conteúdo ou desse conhecimento para outras pessoas. Transmitir conhecimento mesmo, porque esse é o foco do nosso trabalho aqui, esse é o foco do RH em Revista, entendeu? Muito bacana, Ari, muito bacana. Muito É isso bacana. mesmo. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês da minha jornada, né? Eu venho de empresas um pouco mais tradicionais e estruturadas. Trabalhei no setor de bens de consumo na Unilever, trabalhei no terceiro setor no Greenpeace, trabalhei em farmacêuticas na Novartis e na GlaxoSmithKline, mais recentemente na área de pesquisa na Cantar Ibope Media e estou há 6 meses no Nubank. Então, foi uma transição de carreira bastante interessante por um setor de tecnologia, startup, e mais do que nunca, eu vivo no meu dia a dia uma guerra de talentos, né? E uma falta de mão de obra para algumas funções que a gente vê no mercado, que a gente tem no mercado. E isso vem crescendo exponencialmente com a expansão das startups e das empresas de tecnologia no mercado da América Latina. Então, é uma questão socioeconômica muito interessante, porque, por um lado, a gente vê desemprego e, por outro lado, a gente vê falta de mão de obra dentro das empresas. Então, eu fico me questionando muito como a gente pode endereçar essa equação de oferta e demanda de uma maneira que tenha um impacto social positivo, mas que também tem um impacto econômico positivo, trazendo as pessoas para trabalharem em funções que hoje existe uma lacuna aí, uma escassez, uma escassez de competências técnicas, né? Então, áreas como engenharia de software, engenharia da computação, gerente de produto, de tecnologia, são funções que têm muita escassez hoje no mercado. E muitas dessas carreiras, elas não requerem nem uma formação superior completa. Às vezes, cursos técnicos de programação ou cursos de profissionalização, eles já capacitam as pessoas a começarem a atuar em empresas de tecnologia, né? Então, eu vejo que a gente tem um caminho muito amplo e muito exponencial para a formação de jovens para suprir essa demanda do mercado de trabalho, né? Partindo desse princípio, nós vamos comentar, então, eu queria que você comentasse
é a empregabilidade e o futuro do trabalho. Então, pegando um pouquinho desse gancho, né? Eu gosto muito de fazer uma citação de um livro que chama Anticarreira, do Joseph Tepperman. Ele fala que carreira é um caminho estreito e que cada vez mais na nossa vida a gente vai ter múltiplas carreiras, né? A longevidade do profissional e a longevidade do nosso tempo produtivo, ele faz com que as pessoas elas tenham múltiplas carreiras e múltiplos interesses. Então, no passado, o profissional ele era muito profundo, então talvez na época do meu pai, do meu avô, era muito comum e até esperado que a pessoa entrasse como estagiário numa empresa, ou escriturário, e virasse diretor estatutário antes de se aposentar, né? Hoje em dia, as coisas são mais dinâmicas e é esperado que as pessoas tenham competências transferíveis em diversas áreas de atuação. Então, a gente tem um conceito em recursos humanos que a gente chama do modelo em T, onde a pessoa tem abrangência em vários temas e profundidade em um tema, né? Então, eu tenho abrangência em vários setores da indústria, mas eu tenho profundidade na área de recursos humanos. O que o Joseph fala no livro dele, que cada vez mais é importante que esse profissional ele tenha múltiplas perninhas no T, e que ele não seja um profissional em T, e sim um profissional em pente. Então, como que a gente vai despertando essa curiosidade para que as pessoas se desenvolvam em múltiplas habilidades e possam exercer diferentes papéis dentro da sociedade, né? Então, ser um conselheiro numa ONG, ao mesmo tempo que você é um professor universitário, ao mesmo tempo que você é gerente de compras numa empresa, e com essas habilidades você vai se tornando um profissional mais completo. Então, quando eu penso no futuro do trabalho, eu penso que cada vez mais relações de trabalho CLT, elas vão ser escassas. E essas profissões, né, do que a gente chama de gig economy, os motoristas de Uber, o Airbnb, os entregadores de iFood, são pessoas que têm uma ocupação econômica, mas que podem também, ao longo de outro período da vida, estarem exercendo outra atividade profissional. Então, eu enxergo que tem muito caminho para a gente discutir o futuro do trabalho, né? Que o futuro do trabalho não é a mesma coisa que o futuro do emprego. É totalmente diferente, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que cada vez mais é importante que os jovens eles estejam antenados a essa demanda do mercado de trabalho. Então, como lidar com a ambiguidade, como lidar com a complexidade, ser muito curioso e tentar aprender diversas esferas do entorno e do conteúdo. E eu acho que tem uma habilidade que eu vejo como fundamental para o jovem dos dias de hoje, que é aprender a desaprender. As coisas mudam tão rapidamente que, às vezes, se a gente fica focado ou enraizado em premissas do passado, a gente não consegue se renovar, né? E no termo dos startups, pivotar para trabalhar com um novo cenário ou um novo ambiente. Então, aprender a desaprender é uma das competências mais críticas que eu vejo nesse momento no mercado de trabalho. Você tem deparado com esse tipo de problema? Como que você tem agido em função do RH? Como que o RH tem agido nesse cenário aí? Olha, eu acho que cada vez mais a gente procura pessoas inquietas, né? Pessoas que não estão acostumadas com se contentar com o status quo, né? Então, eu acho que o que eu vejo hoje nas empresas e nos processos seletivos é que o mundo ele é cada vez mais ambíguo, complexo, incerto, e que a gente precisa de pessoas que consigam navegar nesse ambiente, né? Então, eu vejo que não só recursos humanos, mas os próprios líderes vêm valorizando essa competência. E eu tenho 2 filhas pequenas e fico pensando como é que a gente pode, desde pequeno, né, e os jovens e as pessoas que já estão no mercado de trabalho, se aprimorar um pouco nessa
Nessas competências. Nessa competência, nessa habilidade, né? Uhum. E eu acho que, assim, tem tanto conteúdo disponível que hoje só não aprende quem não quer, né? Porque hoje tem tanto conteúdo disponível que desperta essa sede do aprendizado nas pessoas, né? E essa inquietude que acontece no mercado, ela não tem uma faixa etária, né? Ela é meio... Ela é oscilante ou ela tem altos e baixos? Como que você vê isso? Qual que é a sua visão? Olha, eu vejo que essa questão do etarismo também é uma coisa que vem sendo bastante discutida, né? A gente tem os aspectos de diversidade e inclusão holisticamente, né? De vários tipos, de vários grupos subrepresentados, mas eu vejo que a questão do etarismo é uma coisa que está chegando nas empresas, acho que ainda não tem tanta força quanto outros temas de diversidade e inclusão, mas é fundamental, porque a maturidade, ela também traz uma habilidade de resiliência e de adaptação que traz muito valor para as organizações. Por outro lado, quando a gente fala do outro espectro da moeda, o que eu comecei a falar, né, dessas profissões onde a gente não tem mão de obra e que a gente precisa da formação, eu vejo muitas organizações trabalhando na formação de profissionais que estão saindo do ensino médio, que estão querendo entrar na faculdade e dando cursos profissionalizantes para ajudar a entrada no mercado de trabalho. E cursos profissionalizantes focados em tecnologia, e até fazendo parceria com empresas de tecnologia para fazer essa formação e já absorver a mão de obra. Então, por exemplo, algumas instituições que fazem isso. O Instituto Proa, que é da Fundação Lehman, o Galena, uma outra organização que chama Generations, eles fazem alguns bootcamps de habilidades específicas para o mercado de tecnologia, para a formação de mão de obra. E o mais interessante é que esses programas eles são todos gratuitos. Então, jovens de baixa renda conseguem ter acesso a essa profissionalização, e é incrível o que um programa como esse faz na transformação da vida e da trajetória dessas famílias, né, que são impactadas pela mudança da carreira desse jovem. O caso do seu aí, do Nubank, tá praticamente, tem muita gente em home office? A gente está 100%, desde o começo da pandemia, né? Eu já entrei na empresa durante a pandemia, então eu entrei 6 meses atrás. Não frequento o escritório, então minha integração foi toda feita à distância. E a gente está 100% remoto desde março do ano passado e vem rediscutindo modelos híbridos de retorno ao trabalho no ano que vem. Mas a nossa população, ela é muito jovem, então a gente tem muito pouca gente que já está com as 2 doses da vacina. Então, a gente está esperando com que esse número evolua para que a gente possa voltar a discutir o retorno ao trabalho, né, o retorno ao escritório. Como que você lidou com isso no Nubank? Como é que você lidou com isso daí? Como é que foi esse cenário para você aí? Olha, é um desafio, assim, a gente se adaptar, né, a esse novo formato de trabalho. Eu acho que vai ser ainda mais difícil quando a gente estiver no modelo híbrido. Eu acho que a gente tendo todo mundo no Zoom, online, é menos desafiador do que você tendo parte das pessoas numa sala de reunião e parte das pessoas no Zoom. Mas eu acredito que mudanças são benéficas, né? Elas desafiam o status quo, a gente tem que aprender a se adaptar a essas situações. Como profissional de RH, eu fico me questionando como é que a gente faz para que a cultura da empresa não se perca, sendo que a gente tem menos momentos informais de troca dentro da organização, né? Porque as reuniões são mais estruturadas, com as videoconferências, assim por diante. Então, eu acho que uma preocupação como recursos humanos é como é que a gente garante que essa cultura fique viva dentro da organização, né? Aí, talvez um dos pontos importantes, talvez um dos pontos, não vamos classificar como importante, mas talvez um ponto desse é você começar a juntar as pessoas, começar a fazer reuniões online com eles, e sem cobrança, só
o que está achando, como é que foi, como é que é, fazer o papel de RH mesmo aí, de ajudá-los ao crescimento deles, não é isso? Talvez seria esse um A caminho. gente vem fazendo, né, programas de desenvolvimento, momentos de descompressão, garantindo que os líderes são role models da nossa cultura. Então, tem diversos elementos que nos ajudam com isso, mas eu acho que o ambiente remoto, ele deixa as pessoas mais cansadas, né? Então, eu acho que quando for possível voltar ao escritório, vai dar um banho de energia nas pessoas, né? Você acha isso? Você acha que o presencial vai ser bem mais salutar do que agora? Olha, eu acho que o híbrido vai ser salutar, né? Tá. Eu acho que a gente vai ter que achar um equilíbrio do híbrido. Eu não acho que a gente volta né? Eu acho que poucas empresas vão voltar 100% para os escritórios. Sim. Eu acho que a gente vai ter aí um modelo híbrido que tem que ser equilibrado do que faz sentido para cada um dos times, mas eu acho que as relações humanas presenciais, elas fazem falta hoje em dia, né? Nesse momento de pandemia que a gente vive. Porque o brasileiro por natureza, já tem um calor humano já, né? Uhum. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Eu acho que essa interação informal, ela é importante. E essa interatividade, talvez, que as pessoas acabam sentindo realmente a falta disso, né, Suzana? Eu acho que sentem muito, assim, eu acho que sentem muito. Eu acho que no começo da pandemia as pessoas gostaram de ficar em casa, mas eu acho que agora a gente já está com um pouco de saturação, né? Já está todo mundo saturado de não ter essas interações, essas relações humanas de uma forma mais intensa, né? Então, eu vejo como muito positivo um modelo híbrido que deve vir num futuro próximo. Tá bom. Você chegou a implantar algum modelo de trabalho aí no Nubank? Olha, ou não deu tempo ainda, não deu tempo não, ainda? Eu acho que não, a gente vem estudando o que vai ser o modelo de trabalho híbrido no retorno, mas a gente não deve retornar ainda esse ano. Então, são discussões que vêm acontecendo, mas nada concreto, né? O que a gente implementou foi alguns rituais para que o modelo remoto funcione. Então, reuniões de time, reuniões de não mais do que 25 minutos ou 55 minutos para ter as pessoas terem um break entre uma reunião e outra, alguns momentos de descompressão durante o dia. Então, a gente tem algumas aulas de yoga virtual, ginástica laboral virtual, para as pessoas também se mexerem e não ficarem tanto tempo parados, sentados nas cadeiras. O Nubank disponibilizou cadeiras para todos os funcionários, então, que tiveram interesse para garantir a ergonomia. Então, mas acho que foram práticas muito parecidas do que outras empresas também implementaram, né? E aí você acaba realmente entendendo que essa valorização do profissional dentro desse processo é extremamente importante, né, Suzana? Com certeza. Eu acho que o recurso mais importante que nós temos são as pessoas, né? Nós somos uma empresa de serviços, então a gente não consegue prestar serviços sem ter as pessoas adequadas nas funções adequadas, né? Então, eu acho que todo esse aspecto de liderança, motivação, inspiração é fundamental como parte do DNA da nossa empresa. Você, nesse tempo que você tem aí no Nubank, a possibilidade de você, vou pegar você meio de surpresa aí talvez, de você ter um case de sucesso, alguma coisa assim, que você pode espontar para a gente nesse cenário todo aí? Olha, eu acho que no Nubank a gente tem várias coisas que são super interessantes, né? Assim, vários cases interessantes. Voltando à questão do futuro do trabalho, 2 programas que a gente lançou recentemente, um que é de gerente de produto, né, que chama APM, Associate Product Managers, onde a gente recrutou jovens talentos para formá-los como gerentes de produto, para serem nossas futuras lideranças de produto. Então, esse foi um programa super bem sucedido, que a gente teve milhares de inscritos e que a gente vem desenvolvendo esses talentos com muito cuidado dentro da empresa. Então,
essa questão de pipeline de talentos e de desenvolvimento é um foco muito grande para o Nubank. E outro programa, que eu também acho que é um case de sucesso, é um programa que a gente teve há 2 anos atrás e está lançando novamente essa semana, que chama Yes, She Codes. Como chama? Yes, She Codes, que é a formação de mulheres na tecnologia. Então, agora que eu entendi o X aí, agora que eu entendi o X aí. É para trazer cada vez mais mulheres para esse mundo da tecnologia e da área de engenharia, para trabalhar com softwares. Então, são 2 programas que a gente se orgulha muito de desenvolver talentos, né? A gente também vem fazendo uma parceria com o Instituto Alicerce, onde a gente está formando jovens da periferia para também entrarem no mercado de trabalho de tecnologia. Então, assim, temos N cases, né? Eu acho que me orgulho muito de falar que grande parte deles é com foco no desenvolvimento das competências que são necessárias para o futuro ou para o presente. Ou para agora, né? Para já, né? Para já, né? Para já. Então, eu achei interessante, você ouviu o mercado não gritar, mas solicitar a presença a presença feminina cada vez mais no mercado e em outros ramos de trabalho, né? É isso mesmo, né? A gente tem muita preocupação aqui com relação à diversidade e inclusão, né? Não somente da questão de gênero, mas também LGBTQIA+, raça e etnia, deficiência. Então, a gente tem diversos grupos de afinidade aqui que trabalham com a questão de diversidade e inclusão, e mulheres na tecnologia é uma das nossas pautas. Então, a gente se orgulha muito de fazer um trabalho para endereçar essa pauta no mercado, no mercado em geral. Acho muito interessante isso, e você realmente desenvolve um trabalho muito bacana aí no Nubank. Suzana Kubrick, me diga uma coisa, só agora como curiosidade mesmo, já perguntei para você isso, eu queria saber, esse sobrenome seu, Kubrick, vem do Stanley Kubrick, daquele cineasta? Vem sim, é um parente distante, né? Quando nossos ancestrais fugiram da Europa, a família é da Romênia, vieram no mesmo barco e a família dele desembarcou nos Estados Unidos e a família do meu pai e do meu avô desembarcou aqui na América Latina. Então, o meu bisavô era primo irmão do pai do Stanley Kubrick. Então, tem algum parentesco, sim. Que bom, né? Que ótimo. A hora que você fizer a sua árvore genealógica, vai aparecer lá. Você vai ter condições de colocá-lo lá na sua árvore também, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. Agora, você tinha comentado anteriormente lá que você fez uma radiografia do mercado e há uma deficiência dessa mão de obra Brasil e América Latina. Essa radiografia mostra para você exatamente todo esse cenário? Sim, a gente tem alguns instrumentos aqui no Nubank de fazer uma análise da disponibilidade de certa habilidade técnica no mercado de trabalho. Sim. Então, é muito interessante ver como a América Latina, a gente tem dezenas de vezes menos profissionais focados em tecnologia, engenharia, gestão de produto, que a gente precisa. Então, a gente tem um grande caminho pela frente para chegar em níveis como o dos Estados Unidos e da Europa, né? Você acha que demora muito isso ainda? Há uma demora? Eu acho que a gente vai precisar acelerar essa curva, porque eu acho que a gente tem cada vez mais unicórnios, startups, empresas de tecnologia na América Latina precisando desses talentos. Então, eu acho que sim, é super importante. Como que você faz para você contratar esse pessoal dessa área da tecnologia aí? Como é que você chega nesse pessoal? Olha, nosso processo de contratação para engenharia é super robusto. Então, a gente tem um funil de contratação onde as pessoas se inscrevem, elas passam por provas teóricas, elas passam por entrevistas, estudos de caso. Então, a gente tem um processo bastante robusto para trazer pessoas que tenham o conhecimento da tecnologia ou tenham a habilidade de aprender para fortalecer cada vez mais o nosso time técnico, né? Aí você tem que ser um pouco mais psicóloga, talvez, em cima disso.
Eu acho que tem algumas metodologias, né? A gente consegue ter uma questão de metodologia, né? Isso e que vai facilitar o seu trabalho no dia a dia, né, Suzana? Com certeza, com certeza. Essas metodologias são fundamentais, né? Perfeito. Suzana, deixa uma mensagem aí para o nosso time de RH, por favor. Olha, eu acho que os profissionais de RH têm que serem super agentes de transformação, né? Trabalhando para a formação de mão de obra, para desenvolvimento de talentos, que isso vai surtir com certeza efeito no resultado dos negócios. Então, para mim, esse é o caminho. Isso você pode dizer de cátedra, né? Porque você fez e implementou e está dando certo, né, Suzana? Com certeza. Já é provado, né? Ok. Olha, nós tivemos uma conversa muito bacana, muito esclarecedora, muito conhecimento da Suzana Kubrick, que ela é vice-presidente de RH da Nubank.